Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus nos faz uma exortação essencialmente importante para a nossa vida. Porque ele vai nos chamar a atenção para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, e depois ele vai nos exortar para que tenhamos medo não daquele que pode tirar a vida somente, mas ter medo daquele que pode lançar a alma no inferno. Aqui nós temos 2 realidades essenciais. A primeira, quando nós vemos Jesus Cristo nos exortando sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ele está nos chamando a viver uma vida transparente, uma vida onde nós conseguimos expressar quem nós realmente somos, uma vida onde nós não ficamos colocando máscaras ou tentando ser aquilo que nós não somos. Mas nós precisamos realmente ter esse grande cuidado para que nós possamos manifestar aquilo que é a nossa identidade, a nossa singularidade e principalmente a nossa funcionalidade, aquilo que é a nossa função no meio do mundo, diante do nosso próximo, na vida da igreja. Por isso que a hipocrisia, ela vai roubando a nossa identidade, porque a gente vai buscando mostrar aquilo que nós não somos. Ela rouba a nossa singularidade, aquilo que nós temos de singular que nos diferencia de todas as outras pessoas. Ela vai roubando a nossa capacidade de funcionalidade, de ser um dom de Deus para o nosso próximo. Porque nós vamos enterrando o nosso dom, querendo sempre fazer o que os outros fazem. Aqui está o grande perigo. Por isso que Jesus ele vai nos exortar sobre esta hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, aquilo que faz com que eles inflem na sua vaidade, no seu orgulho, na sua soberba. E precisamos ter esse grande cuidado para que a nossa vida não caia e não ande por esse caminho, que é um caminho de perdição. Por isso que Jesus Cristo depois ele vai dizer, sobre aquilo que nós precisamos temer nesta terra. E ele vai dizer, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. O que significa isso? Aquele que pode nos lançar no inferno somos nós mesmos.
o mau uso da nossa liberdade, quando nós entendemos que somos nós que nos condenamos e não é Deus que nos condena, Deus, Ele só confirma aquilo que nós desejamos. Aí nós começamos a perceber a responsabilidade que nós temos para com a salvação da nossa alma, para com a salvação daqueles que estão convivendo conosco, porque nós somos esses que precisamos confiar em Deus, na misericórdia divina, no perdão de Deus para a nossa vida, pelos nossos pecados, para que assim nós possamos permanecer no caminho, nesse caminho de salvação, para que assim nós não deixemos com que o orgulho, a vaidade, a soberba, a hipocrisia infle a nossa vida e nos faça perder aquilo que é a essência da nossa natureza e vai fazendo com que a gente vá se afastando daquilo que é o verdadeiro caminho. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque é o mau uso da nossa liberdade que nos lança no inferno. E isso significa que nos afasta da presença de Deus, da vida plena, da vida eterna. Por isso que quando nós usamos mal a nossa liberdade, nós vamos fazendo a nossa própria vontade, e a nossa própria vontade, ela nos afasta daquele que é, sim, a vontade que pode nos salvar, que é o próprio Deus. Por isso que nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Precisamos ter essa docilidade para que possamos manifestar quem realmente nós somos, a nossa identidade, a nossa singularidade e a nossa funcionalidade, para que dessa forma a obra de Deus aconteça na nossa vida e nós possamos ser uma grande manifestação dessa obra de Deus, para que o mundo possa conhecer Jesus Cristo através de nós.